Elas são as 3 da manhã. Tenho de chamar a polícia. Onde estão as minhas zibelinas? Onde está o meu Visão? Visão. Isto é da Eurovisão. Onde está o meu Visão? Oh, meu Deus! Na alta montanha, ele está no topo, está cheio de calor. E na altura tu podias fazer isso. E ele vai fazer o quê? Vai comprar um corneto. Ele vai comprar... Um gelado? Sim, vai comprar o corneto de Bahamontes. E esta é a imagem genial de Bahamontes a comer um corneto. Espetacular. Solar dos presuntos. Não bastava ter as melhores carnes, os melhores peixes e os melhores enchidos e o melhor back-office. Não te esqueças disso. Ainda tem o maior par de tomates da Grande Lisboa. Não é cherry. Mas É aqueles coração de boi. Mas que grande herói ali destemido a enfrentar o rei da selva que podia abrir a boca e comê-lo vivo. Quer dizer, não, em princípio abria a boca e pedia só o livro de reclamações, mas contado assim tem muito mais emoção. Ia, como sempre, com o meu cafezinho na mão, entrei no carro, tinha bebido quase todo o café, faltava só esse bocadinho e estava parada num semáforo. E às vezes faço aquele gesto assim, como quem está... É como se estivesse a ver um shot, A sabes? virar mesmo. Sim. É que já é mau beber e depois conduzir. Beber enquanto se está a conduzir ainda é pior. Não, mas não era nada disso. Eu juro que era apenas café. É uma das grandes escritoras portuguesas, Margarida Rebelo Pinto. Bem-vinda. Começa a palhaçada, não é? Sim. Eu sou de Saldos, eu adoro Saldos. É perigoso ter desgostos de amor em Horrível, Paris. Desgosto de amor é melhor perto da Primark, não é? Pelo simples não. Mas depois dá uns livros espetaculares. É verdade, escrevo já não é mau, depois já não é também não é mau. Claro. Eu faço livros com 200 páginas e acho o máximo e ela faz uns calhamaços assim com 1000 páginas. Mas não são tão E olha livros. para ti e diz: Mara, gira, Margarida, escreveu outro livro. Mano, eu também tenho aqui um livro, também fiz um livro com 1000 páginas. Porque a vida sem sal não tem graça nenhuma. Mas isso são vários grupos ou é o título? Não, Flor não. de Sal, 8 miúdas, sempre a bombar. Não. É o subtítulo. É a descrição. Oito sempre a bombar, é a descrição. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Somos às 3 da manhã da Renascença até às 10, comigo, Inês Lopes Gonçalves e também com Joana Marques e sem Ana Galvão. Portanto, confirma-se que Ana Galvão ficou mesmo sem voz. Se ontem nos estavam a ouvir a esta hora, Ana já estava a falar assim, só com um fiozinho de voz. E confirma-se que tem uma bela de uma laringite e, portanto, tem que ficar quieta e, sobretudo, calada durante as próximas 24 horas. Portanto, hoje não temos a nossa Ana Galvão. As melhoras para a Ana. É quarta-feira, é dia de quarta da manhã, depois das 9 vamos receber a Margarida Rebelo Pinto, mas ainda bem antes disso temos também os Jogos Sem Fronteiras, não tarda nada, com Olivia Bonamici e de regresso a nossa palavrinha. Já a seguir, ao longo dos últimos dias, não tínhamos a nossa palavrinha por causa do tempo de antena, agora já a temos de volta. É já a seguir. Posso dar-lhe uma palavrinha? E estamos de volta para falar de uma palavrinha que ontem apareceu no Extremamente Desagradável. Se ouviram a edição de ontem, dedicada a José Castelo Branco, se recordam, às tantas, José Castelo Branco dizia qualquer coisa como isto. Oh, I need to call the police. Where's my Zables? Where's my Zables? Oh, where's my mink coat? Oh my God. Oh, this is not right. Ora bem, que a tradutora de serviço no Extremamente Desagradável, que calha ser eu, traduziu, passa a redundância, como: tenho de chamar a polícia. Onde estão as minhas zibelinas? Onde está o meu Visão? Visão. Isto é da Eurovisão. Onde está o meu Visão? Oh, meu Deus! Então, fiquei aqui a pensar que se calhar não sabemos todos o que é uma zibelina. Eu, pelo menos, não sabia. Não quis dar a parte fraca, não é? Em frente às minhas colegas, mas fiquei a pensar, uma zibelina? Imaginei que tivesse a ver alguma coisa com roupa, de facto. Mas lá fui procurar e aqui vos conto que a zibelina, ou também conhecida como Marta zibelina, lá está, é uma espécie de Marta castanho escura do norte da Europa. Marta, o bicho, naturalmente, da Europa do Norte e de algumas partes do norte da Ásia, e é um dos mais valiosos animais a produzir peles para roupas. Ainda bem que a Ana não está aqui, porque ela não ia gostar de nada de saber disto. Olha, fiquem a saber que comem esquilos e aves, um animal solitário durante a maior parte do ano e que constrói as suas tocas nos buracos das árvores. Com sorte, não acaba no armário de José Castelo Branco. Zibelina é a nossa palavrinha de hoje. Posso dar-lhe uma palavrinha? Acorde com a Ana, Joana e Inês. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Das 7 às 10, na Renascença. Então, ontem já sabemos que os portugueses madeirenses Napa brilharam no palco da Eurovisão. Estão apurados e, de facto, contra todas as probabilidades, como ainda há pouco comentávamos aqui com o Sérgio Costa na edição das 7, eu diria que eles venceram o festival por cá contra todas as probabilidades e agora também passaram à final contra todas as probabilidades. A banda madeirense que esteve ontem então na semifinal, que lhes correspondia, do Festival da Eurovisão, e sábado lá estarão no palco em Basileia. Agora, dizia eu há pouco que não foram os únicos portugueses a brilhar no palco deste grande evento, porque também Yolanda, que já representou Portugal na Eurovisão, foi convidada para fazer uma homenagem a Celine Dion, e então juntou-se três outras cantoras da Grécia, da Lituânia e também da Ucrânia para homenagear aquele que foi o primeiro grande sucesso de Celine Dion, que foi este Ne partez pas sans moi. Olha a Yolanda, olha a Yolanda. Era a nossa Yolanda, ouviram? Agora são os outros, mas gostávamos mais de ouvir a nossa Yolanda. Então, este foi assim o primeiro grande sucesso de Celine Dion, que venceu com esta canção em 88 o Festival da Eurovisão. E pensam vocês, então, mas ela não era canadiana? Sim, mas na altura, não sei, é uma história complicada, sabem? O que interessa é que Yolanda brilhou na Eurovisão e agora temos lá também, sábado, quem? Os Napa a tocar então na final, e aqui fica Deslocado, que é para irem treinando para apoiar os nossos Napa na final da Eurovisão. Parabéns, malta! Os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia a saudade acumulada. Do azul vejo o jardim, mesmo por trás da asa, maior é a janela que eu tô a chegar a casa. 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 Mas que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, o sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira, o meu caminho eu faço a pensar em regressar à minha casa, Ilha Paz, Madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar, maior à janela que eu tô a chegar. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, o sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Está na altura do nosso explicador.
Sérgio, Cá estou. mais de 13.300 crianças e jovens precisaram, no ano passado, de uma medida de promoção de proteção por estarem em perigo. Sim. Este número está a aumentar. Sim, a tendência dos últimos anos é de aumento do número de menores sob medidas de proteção. Em causa estão comportamentos de risco na infância que são comunicados às comissões de proteção. As comunicações, por este motivo, foram mais do dobro em 2024 do que tinham sido há 5 anos. Portanto, há essa tendência de aumento. E que situações, que tipo de situações é que obrigam a estas medidas? Estamos a falar, Inês, de negligência, violência doméstica, abandono, abuso sexual, entre outras situações. Importa sublinhar que também há casos em que o perigo associado não é causado pelo comportamento dos pais ou de outros adultos, mas sim comportamentos do próprio jovem que pode apresentar esse comportamento de risco e antissocial grave. E qual é a mais comum dessas situações? Podemos dizer que há 3 cenários que se destacam. Negligência, com mais de 5.100 casos confirmados. Violência doméstica, com quase 4.000. E mais de 2.800 casos de comportamentos de risco do próprio menor, como falava há pouco. O que é que engloba esse quadro de comportamentos de risco do menor, Sérgio? Comportamentos antissociais graves, consumos de droga ou bebidas alcoólicas de forma abusiva, enfim, um menor consumir droga e bebidas alcoólicas é só por si muito grave. Claro que sim. Comportamentos autolesivos, indisciplina, bullying, o gaming, jogos de entretenimento, seja a dinheiro ou não, ou seja vício, e ainda a prática de factos qualificados como crime pela lei penal, mas não para crianças com menos de 12 anos. E há assim alguma faixa etária onde este cenário prevaleça mais e seja mais problemático? Não causará surpresa, certamente, Inês, dizer que foi entre os 15 e os 18 anos, não é? Adolescência. A adolescência em que se registrou o maior número de situações de perigo comunicadas. Isso acontece por força dos comportamentos de perigo, mas também das medidas aplicadas quando está em risco o direito à educação, como é o caso do abandono escolar ou absentismo, ou ainda o abandono quando o próprio jovem está entregue a si próprio. E nesses casos é possível apontar falhas aos agrupamentos escolares que poderiam sinalizar essas situações? Pois, temos que olhar para o relatório das comissões que aponta justamente para um atraso significativo no envio das informações das escolas para o acompanhamento das crianças. É muitas vezes o primeiro sítio onde é sinalizado. É, exatamente, pelo mas abandono. pelos vistos há atrasos, não é? As comissões de proteção também alertam para falhas na articulação com as câmaras municipais, sobretudo por insuficiência das respostas sociais que são dadas às famílias e crianças, sobretudo no que diz respeito à habitação e também intervenção pedagógica. Ora bem, são obviamente números a que devemos estar atentos. Refletir, Exatamente. O nosso explicador fica sempre disponível no site da Renascença em rr.pt. Até já, Até já, Sérgio. Inês. Jogos Sem Fronteiras. Mi chiamo Oliviero Bonamici Com Olivier Bonamici. e sono un giornalista franco-italiano in Portogallo. Bom dia, Olivier. Bom dia. Já temos a volta à Itália a acontecer. Já começou há muitos dias. Sim, da sexta-feira. Muito bem. E vamos falar então da duração das etapas. Tens uma ideia mais ou menos de quanto pode durar uma etapa em termos de quilómetros? O que é que tu achas? Uma etapa em termos de quilómetros, vou dizer 20. 20? 7. 3. 3 quilómetros uma etapa? 37. Durava 1 minuto. Não, entre 150 e 200 Claro, era o quilómetros. que eu pensava. Vês que tu passas muito tempo a ver o ciclismo. Já passei muito quando era criança, Ok, agora já não. Ótimo. Então, demora basicamente entre 4 a 5 horas uma etapa. Bom, e a tendência hoje em dia, por causa da televisão, lá está, porque as televisões hoje em dia transmitem tudo, desde o quilómetro zero até a meta. A tendência é para termos etapas mais curtas. Antigamente não era nada o caso. As etapas antigamente faziam 400, 500 quilómetros. Aliás, em 1909, primeira volta à Itália, primeira etapa, demorou 14 horas. Portanto, o ciclista em cima da bicicleta, 14 horas. As pessoas até se esqueciam que estava a acontecer a volta à Itália. Sim, perfeitamente. Estão para ali. E na altura não havia assistência mecânica. Isto é que é incrível. Por exemplo, furavas, tu tinhas que desarrascar. Ok. E há uma história genial que é de um ciclista que está na liderança na altura, no início do século XX. Ele tem um problema com parte de uma peça da bicicleta. Ele, a pé, vai procurar a oficina. A pé, sozinho. Espetacular. A oficina, só que a oficina diz, vou-te arranjar a bicicleta, mas não. É o ciclista que tem que arranjar. Portanto, a organização olha para o ciclista. Mas a regra manda que ele tem que ser ele, tem que ser ele autossuficiente. Exatamente. Okay. Depois é o caso genial também de Bahamontes, que é um ciclista espanhol enorme, ciclista. Na alta montanha, ele está no topo, está cheio de calor, e na altura tu podias fazer isso. E ele vai fazer o quê? Vai comprar um corneto.
ele vai comprar... Um gelado? Sim, vai comprar o corneto Bahamontes. E esta imagem genial de Bahamontes a comer um corneto. Espetacular. Também nos anos 50 é genial, eles estão cheios de calor. Há o pelotão na volta à França. Há o pelotão e calor terrível. E lá há um ciclista que diz, e por que não? E por que não a loucura? Ele repete, sai da bicicleta, metade do pelotão e vão ao banho. Isto é genial. Metade do pelotão vai tomar... tirar partida, claro, das regras, claro. E quem ganhou a etapa foi o homem que não foi ao banho. Pois, portanto, claramente. nos anos 50. O prudente. E também há estas imagens brutais, que é que eles faziam nas outras etapas. Durava tanto tempo que há uma imagem, um póster que eu ofereci a um colega meu. Tu vês vários ciclistas nos anos 20 a fazer o quê para relaxar? A fumar. E eles estão lá, a pedalar, hein? Ou seja, eles vão partir a um momento de relaxamento para eles, porque na altura o tabaco era visto como uma forma de relaxar, claro, não é? Claro. E em cima da bicicleta, eles andam a fumar tranquilamente. Bom, a volta a Portugal, pelo contrário, ao contrário das grandes voltas como a volta à França, Itália e Espanha, curiosamente em Portugal era o contrário. As etapas eram mais curtas no início. E ficaram maiores. Porque as estradas não eram de grandes condições nos anos 20. E, aliás, na primeira volta a Portugal da história, a primeira etapa foi de apenas 40 km entre Cacilhas e Setúbal. Mas isto ficará para outra crónica. Como é que nasceu esta bela prova, o que é que aconteceu, etc. da primeira volta a Portugal. Combinado. Olivier Bonamici e os Jogos Sem Fronteiras até segunda-feira. Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com o apoio da padaria portuguesa e Knorr. Olá, Joana. Olá, hoje temos uma edição triste, uma despedida. Hoje digo adeus ao famoso restaurante Solar dos Presuntos. Vai fechar? Não. Eu é que vou deixar de poder lá ir porque hoje o protagonista é Pedro Cardoso, o dono desse estabelecimento. Como se não bastasse não poder ir a nenhum restaurante do Olivier, restrinjo agora as minhas opções. E querias, não, pois, às vezes uma pessoa apetece-se uma trufa ou uma coisa. Claro. Agora restrinjo as minhas opções, riscando da lista também o Solar dos Presuntos, de que gostava tanto. Pois. A continuar assim chegará o dia em que só vou poder comer em casa. Olha, Joana, tu sabes que nós estamos sempre do teu lado, sim, não é? eu sei, mas hoje eu tenho que dizer isto, desculpa, não me vais levar a mal, mas eu acho que tu estás aí longe demais, porque tu vais prejudicar a tua vida por causa do extremamente desagradável. Isso não faz sentido nenhum. Até que ponto, repara, é que por causa do teu trabalho faz sentido tu nunca mais comeres aquele cozido à minhota com enchidos de monção. Tu sabes o que é isto? É uma loucura, mas Inês vai ter de ser. É mais forte do que eu. Enfim. Bem, antes de prosseguirmos, temos de resolver aqui um assunto urgente. No outro dia percebi que a Ana não está a par do movimento Atira Toca ao Lingo, protagonizado pelo grande Cândido Costa. É que há uma música e uma coreografia e tudo. Isso é chocante. E por haver quem não conheça, eu quero passar aqui só um bocadinho. Ok, então, como diria Ana Galvão, só um bocaldinho. Isso. Que fricassé, que caldeirada, vem batatada, solta a franga, arrastosa, com caldo é canja. É assim, se vamos ficar com esta música na cabeça o dia todo, vamos, mas serve também para nos lembrar que com caldo Knorr tudo fica com mais sabor. E eu vou ter que investir mesmo nisso porque vou ter que começar a jantar. De facto, em casa. Vamos a isto. Tens a certeza? Tem de ser, Inês. E pensa bem, tu nunca mais vais poder comer aquelas pataniscas. Bora. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio das Conversas com o Fernando. O meu nome é Fernando Vaz e hoje estarei à conversa com o Pedro Cardoso, proprietário e gerente do restaurante Solar dos Presuntos em Lisboa. O Pedro deu uma mão quando eu precisei, quando decidi dar uma volta de 180 graus à minha vida e embarquei na minha aventura empreendedora como operador de tuk-tuk em Lisboa. A sua disponibilidade para estabelecer uma parceria institucional que ainda perdura foi imediata. Tenho-lhe a ele uma enorme dívida de gratidão. Aventura empreendedora como operador de tuk-tuk foi uma frase que me conquistou logo à partida. Ganhou-te logo aí. Ainda por cima o tuk-tuk parece um meio de transporte assim descontraídão e informal, não é? Assim uma espécie de mota com uma lona improvisada por cima. Então uma pessoa não está à espera que de repente estabeleça parcerias institucionais que perduram. Mas ainda bem, eu fico muito contente pelo Fernando. Então, sabes que se estivesse aqui a Ana, o que é que ela diria? O quê? Tem uma dívida não só de gratidão, mas de gratinadão. Claro, mas ainda bem que ela não está e, portanto, vamos festejar esse facto. Bom, vamos lá conhecer o Solar dos Presuntos e, por sua vez, o homem que está por trás desse império. E tudo flui com uma naturalidade que é inspirador mesmo. Desculpa a minha modéstia, mas de facto aquilo é uma escola. Aquilo é uma escola
quem quiser ir e que tenha a oportunidade de perceber o que é aquela máquina, porque aquilo é uma máquina, é uma indústria, é tudo o que vocês queiram dizer, é uma fábrica, mas no fundo é um restaurante com muita pinta, onde se serve muito bem os clientes que lá vão. É uma escola, é uma máquina, é uma indústria, é uma fábrica, é um restaurante. Eu tiro o chapéu ao Pedro Cardoso, no entanto, por ter conseguido evitar dizer é um espaço, é um conceito, é uma experiência. Bravo. Tudo coisas que nós não queremos. Nós queremos ir almoçar. É comer. É comer. Mas ele, de facto, é um proprietário muito orgulhoso e já ouvi uma vez aqui mesmo neste estúdio da Renascença a dizer isto. Acho que fizemos um restaurante a nível nacional, não a nível estrutural, acho que não há comparação em nenhum restaurante em Portugal. E a nível mundial, conta-se pelos dedos da mão se há algum restaurante com um back-office como tem o Solar dos Presuntos. É dos melhores back-office da Europa. É dos melhores best-office da Europa. É a melhor estrutura de Portugal. Tudo coisas que importam na hora de escolher um restaurante. Aliás, no outro dia recomendaram uns sítios para irmos, quando formos as 3 agora à Madrid. Exato. E eu perguntei logo, ok, a tortilha é boa, tudo bem, mas e em termos de back-office, como é que é? E o cuidado com o produto é também uma preocupação extrema vossa. Eu no outro dia estava Hoje em dia já não é uma preocupação, é mais uma preocupação do fornecedor. O fornecedor tem que ter na sua cabeça que se não trouxer o melhor produto, não entra no Solar. E um dia que não traga o melhor produto, há outros fornecedores que estão desejosos de trabalhar convosco. O Solar dos Presuntos é como aquelas mulheres super vistosas, sabes? A primeira falha do namorado é logo Andor, filho, que há mais tipos como tu lá há fora muitos. a fazer fila para estarem comigo. Não queres tratar-me como eu mereço, como uma rainha, há mais quem queira. Desaparece, leva as tuas coisas que eu hoje já vou ao cinema com o Márcio. Olha, por falar em fornecedores, Pedro Cardoso conhece-os bem desde muito pequenino. É que enquanto outras crianças iam, sei lá, ao Aquário Vasco da Gama, ele ia ao mercado com a mãe. Digamos que via na mesma peixes, mas já numa outra fase, Sim, mais parada. Mais paradinho. A minha mãe sempre que ia para o restaurante levava-me com ela e fazíamos sempre o percurso de casa até à Praça da Ribeira. Eu conhecia aquelas peixeiras todas e comecei-me a identificar com os produtos que existiam, saber o que era um carapau, o que era uma sardinha, o que era uma garopa, o que era um cherno, o que era um linguado. Estás a ver, é um bocadinho como a língua. Nós quando os jovens nascem no Japão começam logo a saber falar mandarim. Ah, é? No Japão? Mas para quê? É para o caso de um dia mais tarde querer ir passar férias à China? Podes preparar? É japonês, mas está preparado para tudo. Está a falar dos pudins. Ah, claro, claro. Ou será que os próprios pais das crianças japonesas incorrem neste erro clássico dos ocidentais, que é confundir japoneses e chineses e coreanos e tudo? Bom, o que importa aqui é que Pedro Cardoso estabeleceu uma sólida relação com os fornecedores, garantindo até aos dias de hoje o produto sempre mais fresco no Solar dos Presuntos. Só há um tipo de hortícola que não é preciso vir de fora, porque o Pedro já tem de origem. E sim, é esse em que estás a pensar. Eu não estava a pensar em nada. Estava. O meu melhor cliente hoje em dia do restaurante, como é que eu consegui conquistar? Ele é um grande empresário na área de eletricista, e uma altura combinou com os empregados, se eles conseguissem acabar uma obra em determinado espaço de tempo, ele iria convidá-los para ir almoçar do Solar. Ele marcou a mesa, eram 7, os empregados vieram com aquele colete a fazer publicidade à empresa e começam a subir as escadas. E um jovem teve a loucura de dizer, meus amigos, cuidado que vai subir aí um arrastão. Epá, o homem, o que é que o senhor disse? Estava na brincadeira, mas você tem noção do que é que você estava a dizer. Eu já nem sei se almoço, não. Estava completamente, esquece, parecia um leão. Só lhe ponho a mão no ombro e digo assim, meu amigo, a partir de agora não vamos falar mais sobre isso. António, traga-me uma garrafa de champanhe aqui para os meus amigos. Os gajos saíram de lá, ele saiu de lá, o patrão, completamente rendido. Tiveste de ter ali desculpem o termo, uns tomates do caraças para ir segurar a fera com toda a razão. Solar dos Presuntos. Não bastava ter as melhores carnes, os melhores peixes e os melhores enchidos e o melhor back-office. Não te esqueças disso. Ainda tem o maior par de tomates da Grande Lisboa. Não é cherry. Mas é aqueles coração de boi. Mas que grande herói ali destemido a enfrentar o rei da selva, que podia abrir a boca e comê-lo vivo. Quer dizer, não, em princípio abria a boca e pedia só o livro de reclamações, mas contado assim tem muito mais emoção. E que se consegue fazer uma coisa hoje em dia que é muito difícil de fazer, que é a cozinha tradicional portuguesa. E aliás, tu vês, os restaurantes que hoje abrem constantemente, todos eles envergam para uma cozinha que não é a cozinha tradicional portuguesa. E porquê? É fácil de explicar, porque a cozinha tradicional portuguesa obedece a fatores que são fatores humanos, ou seja, o cheiro, o sabor, a mão, enquanto outro tipo de cozinhas obedece a uma ficha técnica em que lá diz A mais B igual a C, portanto desculpem o termo, não levem a mal do que eu vou dizer, mas eu gosto de ser frontal, qualquer maçarico consegue fazer esse tipo de cozinha. Enquanto na cozinha tradicional portuguesa não.
Envergam por outro tipo de cozinha porque é mais fácil vestir a camisola. Envergar. Outro tipo de cozinha, qualquer maçarico faz, lá está. E quem diz maçarico diz, sei lá, um Henrique Sá Pessoa, José Avilés, Marlene. Isto parece aquele eterno duelo entre o palhaço maçarrico e o palhaço pobre. Oh Inês, nós passamos bem um dia sem Ana. Desculpa, Obrigada pelo teu esforço, mas não é necessário. É para as pessoas não sentirem falta. Nós, Portugal, não reconhecemos o que é bom cá. Temos que ir lá para fora para mostrar que somos bons, que isso é que é uma tristeza que me dá vontade de cortar o estás a perceber? O quê? Cortar o quê, Pedro? Para cortar o quê? Primeiro os tomates, agora... É isso, espero que não seja cortar aqueles hortícolas que tanto gabou ainda agora. E cortar o coração. Ai, tu vês, por pior. exemplo, agora a Gala das Estrelas Michelin. Eles não vão privilegiar aquilo que é mais importante privilegiar, que é a cozinha tradicional portuguesa. Também não é caso para cortar o coração, tenha calma, se for homem. para fazer assim um pica-pauzinho de coração, eu gosto e como. A Michelin atribui estrelas a restaurantes de alta cozinha, não é fine dining e não sei o quê. É natural que não tenha contemplado o solar dos presuntos. Não acho que seja má vontade, é só outra competição, é outra coisa. Isto era o mesmo que o Bad Bunny ficar chateado porque não foi selecionado para o Festival de Música Clássica de Sintra e vai ter de se contentar com 2 estádios da Luz. Lisboa, se tu fizeres um apanhado, tu em Lisboa tens mais restaurantes japoneses se calhar no próprio Japão. Mas estamos a brincar com também isto. acho que não. Não, isto é verdade. Inês, não estejas a desconfiar, é verdade. E o contrário também. Não só há mais restaurantes a servir sushi aqui em Lisboa, como lá se encontra muito mais arroz de pato do que aqui. Eu lembro-me quando fui a Tóquio, queria almoçar uma coisa típica e não conseguia. Era só arroz de pato e bacalhau à gomes de sá em cada esquina. Bacalhau à gomes de samurai. A sério, Inês, podes parar. Tu não. Eu Não assim sou eu. não te aguento. Eu estou a prestar a fazer serviço público. Custa-me ver-te assim. Epá, não, nós temos que... Lisboa o que é? E cada vez mais ouves falar nisso, que é turismo, e tu... Lisboa é apetecível, Lisboa, todos estão a querer vir para cá, visitar e não sei o quê, temos que aproveitar isso. E o que é que eles vêm para cá fazer? Vêm comer sushi? Não vem comer sushi. Não faças isso. Portanto, restaurantes japoneses é para acabar. Cozinha de autor, daquela que qualquer maçarico faz, é para acabar. Vamos de restaurante em restaurante até à vitória final, que é sobrar apenas o solar dos presuntos. Cabrito, pernil, bacalhau assado. O que é isto? Nada, estava só a pensar nas iguarias do solar dos presuntos que nunca mais vais poder comer com medo que estejam envenenadas, minha senhora. Pois é. É que ele se calhar deixa-te lá ir, mas depois... Foi uma ideia isto. Epá, as pessoas podem dar a volta pelo mundo inteiro. A cozinha tradicional portuguesa é a melhor cozinha do mundo porque não inventamos. Estamos à espera de de agarrar numa bandeira, tenho que falar em inglês porque senão ninguém nos ouve. This is Portugal. Estás a perceber? É isso. This is Portugal. I have to speak like this so the world can understand me, you know. Estes governantes que não percebem nada disto, porque não percebem nada disto. O Solar dos Presuntos faz uma obra de 6 milhões de euros e Portugal devia de agarrar, hello, mundo, venham ver este espetáculo deste restaurante. Viste alguma coisa? Zero. Mas se fosse um estrangeiro que viesse para Portugal, um chefe estrangeiro que viesse para Portugal e metesse o que eu meti, era todos os dias as parangonas dos jornais, era as televisões, mas nós, coitadinhos, nós somos a cozinha tradicional portuguesa. Bem, eu sei que nós gostamos de embirrar com os governantes e eles normalmente até merecem um pouco de embirração, mas sejamos justos desta vez. Não são eles que fazem as parangonas dos jornais. Ok, mas mandaram daqueles aviões com mensagens, sei lá, sobrevoar outros países. Não gostava nada, é verdade. Não gostava nada, não é? Tipo assim, come to Portugal, we have the mansion of the ham. Sim, ou sobrevoando ali Marbella, visita a Portugal, tenemos el solar de los Ramones. Sim, los mejores ibéricos de Portugal. E só vamos parar por aqui porque não sabemos falar alemão. Agora, também eu estou a brincar, não sei. Também te digo que o Pedro Cardoso tem razão de queixa dos nossos, se ele tem razão de facto de queixa dos nossos governantes, nada como dizer-lhes na cara diretamente quando lhes traz a continha. Pois. Eu tive essa experiência e até o meu pai comentou isso. Estava a jantar com os meus pais lá, entra de uma assentada no piso 1, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro António Costa, Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues. Não podiam, sabias que isso foi completamente seguidos. Não podiam, porque imagina se há um atentado e matam os 4, Portugal ficava nas zonas que não tinha ninguém para os substituir. Não, mas estavam ali as grandes patentes portuguesas. As grandes patentes portuguesas estão ali. Sim, mas... ao nosso lado e o serviço até entrou o Quaresma nesse dia. Inesperado, mas sabes o que é que ele disse? Ai, que grande patente. Ai, que estás, filha da mãe, que estás com uma patente. Depois a médica cortou para trás e disse, ai, que grande patente. Mas olha, isto era ainda mais grave, se houvesse um atentado naquele dia. Bem, por um lado era... Mas espera, o Quaresma ou o Ricardo Quaresma? É isso, por um lado ficávamos sem chefe de Estado e sem duas grandes figuras de esquerda, mas também sem o nosso melhor extremo-direito, não é? Por outro lado, era publicidade muito boa para o Solar dos Presuntos, ficava finalmente falado em todo o mundo. E eles pelo menos teriam tido uma excelente última refeição, não é? Mesmo? Há formas piores de falecer. Sabes, aquela refeição que tu já não vais ter mais na vida. Essa, a minha despedida já foi. Qual é a diferença do restaurante? Imagina tu podes ir assim vestido como estás, com essa cabeleira toda amarada, com esse bigode por fazer, e sentas-te ao lado e se calhar estás sentado ao lado do Cristiano Ronaldo. E sentes-te bem, sentes-te confortável, não te sentes diminuído, bem pelo contrário, nós não olhamos nem à cor, nem à forma de vestir, nós olhamos sim que nós queremos é que o cliente saia dali e comenta que aquilo é muito bom.
Incrível, trata-o tão bem como trata o Cristiano Ronaldo, mesmo sabendo que um tem mais habilitações que o outro e tudo. Aliás, aquela frase do ser para todos, 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 foi o Pedro Cardoso que disse, não foi? Não, foi o Papa Francisco. Eu sabia que tinha a ver com papas, agora confundi. Não tinha a certeza se era sobre a Igreja Católica ou sobre o selado dos presuntos. Bom, uma papa de carolo. Sabia que metia aqui papa à mistura. São duas instituições conhecidas em todo o mundo e que eu por vezes confundo, desculpa. Eu este ano fui ao Brasil fazer uma apresentação do Solar e foi um sucesso tremendo. Aliás, fomos convidados para fazer um almoço ao parlamento deles e é impressionante. Toda a gente no Brasil conhece o Solar dos Presuntos. É um prazer tremendo estar em qualquer país do mundo e falar sem restaurantes e o Solar dos Presuntos figurar sempre desses restaurantes. A parte de ser um sucesso tremendo, não era preciso dizer, por esta altura do campeonato, nós já conseguíamos pressupor, mas isto de não haver um único brasileiro que não conheça o Solar é absolutamente verdade, é tal e qual como ser mais fácil encontrar um temaki de atum em Lisboa do que em Osaka. E por falar em sítios onde se fala mandarim ou lá o que é, falemos dos planos de expansão do Pedro. E a pergunta que tu fazes lá fora vai ter sucesso. Se vai ter sucesso, eu vou abrir, a minha grande maluqueira é abrir um negócio, e aliás já está a ser preparado, no mercado do Oriente, e não tenho a menor dúvida que a única coisa que eu preciso é todos os dias receber lá a matéria-prima como recebo em Lisboa. E vai ser um sucesso estrondoso. Eu não quero fazer nada de cozinha molecular ou de finger food, não, eu quero é mesmo à português agarrar num caranguejo ou numa sapateira, descascar ali em frente ao cliente e dar-lhe aquilo, porque eles sujar as mãos para o que vão pagar, para o que vão pagar não podem, estás a perceber? É cozinha molecular. Porque é achei que era não sujar as mãos. Molecarar, porque pouco vão pagar. Não, que isso está nós estamos a sentir muita falta da Ana, não temos o mesmo talento, sinto isso. Para o que vão pagar, vão ter de ter alguém a dar-lhes a comida à boca, parece-me. Mas mais uma vez, nós sabemos, obviamente, que vai ser um sucesso estrondoso, não havia outra hipótese. Eu creio até que ele devia mudar de nome de Pedro Cardoso para Pedro Estrondoso. Mas olha, sabes o que é que esta conversa do caranguejo me estava aqui a lembrar? Não. Outro prato que tu nunca mais vais poder saborear no Solar dos Presuntos. Já é tortura, mas ok, qual? Este. E agora temos o prato que está a ser o prato mais badalado do restaurante, que é o arroz de caranguejo real, que é uma coisa completamente surreal em todos os aspectos. É surreal no aspecto, é surreal no sabor e é surreal no preço que o cliente paga no final. Então proponho que mudem o nome para arroz de caranguejo surreal. Bem visto. Claro que a vender pratos tão surreais e tão caros, estando em Portugal, surge a segunda espécie mais prevalecente no nosso país, que é o invejoso. Então, qual é a primeira? A primeira espécie é o empreendedor que se queixa do invejoso. Olha, eu hoje por acaso não trouxe, mas eu costumo andar sempre com os colares no meu peito, que é contra o mau olhado, sabes? E esse foi o meu grande problema. Nós portugueses não damos muitas vezes valor ao crescimento das pessoas, e eu dou-te o caso do charuto, não é? Tu quando vês um tipo a fumar um cigarro, está a fumar um cigarro é normal, mas se vês um tipo a fumar uma cigarrilha, já começas a olhar para ele de lado. Então se vês um tipo a fumar um charuto, diz assim, epá, este gajo deve ter roubado alguma coisa a alguém. Ou seja, não percebem que muitas vezes as pessoas crescem, e quando tu ampliaste o Solar, o meu maior temor é perceber que eu ia ser arrasado por toda a gente e começariam todos a dizer, porque cresceu, já não é a mesma coisa. A tendência do povo português, mesmo que aqueles que não vão lá, começar a criticar só para dizer mal, os meus colegas exatamente porque, quer se queira, quer não. O Solar dos Presuntos é um restaurante apetecível para qualquer colega meu. Evidentemente, moral da história, nunca olvidar o colarzinho contra o mau olhado, porque bastou o Pedro esquecer-se uma vez e vê no que deu. Veio parar aqui ao extremamente. Mas eu queria deixar bem claro, Pedro, que eu não tenho nada a ver com a minha câmara. Eu não tenho nada a ver com isto. Qual é a minha câmara? Como é que é possível? Eu gosto muito do Solar dos Presuntos, eu não concordo com nada disso. Diga, desculpe. Eu já tinha ouvido este exemplo com Ferraris, agora com charutos é a primeira vez, o que mostra que realmente o nível de vida em Portugal está a baixar muito, não é? Já não precisamos de um carro de luxo para termos inveja, de cigarrilha para cima, já sentimos uma dorzinha de cotovelo. Um Aicos para cima. É pena de facto que os portugueses tenham esta má vontade para com o Pedro. Todos os portugueses, até o seu pai tinha. O quê? Sim. O meu pai é o meu invés. Como é que eu tenho de explicar isso sem ferir, com que as pessoas percebam? O meu pai é o meu invés. Eu quero é que a minha filha seja 20 vezes melhor que eu. E o meu pai nunca percebeu bem o monstro que estava a ser criado ali, nas maluqueiras que eu tinha, aquilo que podia dar hoje em dia. Nunca percebeu o monstro que ali tinha, um verdadeiro super-herói, o super-ego. Felizmente, o Pedro fará diferente com as gerações vindouras. E agora começa a estar a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu neto Gaspar, que não tenho a menor dúvida, se ele assim o quiser, e espero que sim, vai ser o grande hoteleiro de Portugal, porque está a nascer dentro do restaurante. Nós criámos um berçário lá para que ele possa estar 24 horas lá dentro. Ao pé das lagostas. Está ali de molho. É uma responsabilidade. Imagina eles enganarem-se, levarem o Gaspar em vez de uma lagosta assim. Não, isso é o meu neto. Ele está realmente a ser criado ali como os lavagantes.
restaurante, não é? 24 horas dentro do aquário. Mas isto é uma grande responsabilidade para uma criança, vai ter que ser o maior de Portugal, o CR7 da restauração. Mas olha, é só aprender com o avô e está garantido. Eu sou um grande cozinheiro. Sou um grande cozinheiro. Não sou cozinheiro de restaurante, não sou isso. Agora, vais à minha casa, eu faço-te um arroz, seja do que for, e deslumbrante. Agora, não consigo repetir. E faço coisas extraordinárias. Ele faz coisas extraordinárias, seja na cozinha, seja nas redes sociais, seja na vida. Deem-lhe um tacho, deem-lhe um telemóvel, deem-lhe o que quiserem, que o Pedro brilha. Sabes por como é que se devia chamar? Que ele brilha tanto, é o solário dos presuntos. Tu não imaginas a quantidade de malta que me diz: pá, Vito, e não sei o quê, estou-te a acompanhar-se. Depois dão-me grandes abraços, depois querem tirar fotografias comigo porque são meus seguidores na página e que gostam muito das macacadas que eu faço. Às centenas, mas quando digo às centenas, mais de centenas, muita gente faz isso. Eu achava que as pessoas iam ao solar dos presuntos e faziam fila por causa do pica-pau, afinal é por causa do TikTok. Alguns vão lá e nem comem, dizem: vim só para ver o Pedro Cardoso. O maior impulso que nós tivemos a nível mediático foi a um programa de televisão que fui cozinhar para um programa em que o Tony Carreira era a figura do cartaz do programa, que era em França, em Paris, já nem me lembro do nome. Eu ia como cozinheiro para cozinhar um bacalhau para o Tony, e aquilo teve uma audiência de 15 milhões de pessoas. Nós acabámos o programa e quando fui a sair, passa-me um senhor, dá-me um passou bem, sabes quem era? O Jorge Clooney. Só para tu veres a dimensão daquele programa. E ainda hoje tenho pessoas que vêm ao solar, eu falo muito bem francês, e toca piano e tudo. Estive a vê-lo no programa no Samedi Midi Dimanche. Os franceses chegam lá e dizem: mais oui, Pedro, viu no Samedi Dimanche, adorei. A seguir apareceu um monsieur grisalho chamado Jorge, que je ne sais pas quem é, penso que faz uns reclames de café. Jorge Clooney. Desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável na Renascença, com almoçar à portuguesa, é na padaria portuguesa, e Knorr atira-te ao caldinho. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Eu tenho sempre a mania de sair de casa com o café na mão. Ou seja, eu tiro um café em casa. Já tiveste até alguns dissabores. Sim, é sempre por isso, porque depois tenho muitas coisas na mão, e é o saco do ginásio, e é mais a mochila, e é mais a carteira, e depois quero abrir o elevador, e depois cai café, enfim. Já aconteceu um pouco de tudo. Agora, eu hoje de manhã ia, como sempre, com o meu cafezinho na mão, entrei no carro, e depois vou assim a bebê-lo pelo caminho. E sabes quando deixas assim um restinho assim na chávena, que depois vais assim escorrepichar assim o resto, assim... Então, aquilo são uns copinhos que eu tenho, parecem uns copos de taberna, assim, pequenininhos. De que material? De vidro. E então, tinha bebido quase todo o café, faltava só esse bocadinho, e estava parada num semáforo. E às vezes faço aquele gesto assim, como quem está... É como se estivesse a ver um shot, sabes? Para virar mesmo. Sim. Tipo, bota abaixo. Assim, uau! E de repente reparo que a pessoa do lado estava assim a olhar para mim. E eu queria só dizer que é essa pessoa é café. Que não sabes quem é. Exatamente, não é? Ao condutor. Era um senhor ou uma senhora? Estava ao meu lado, era um senhor. Que eu acho que ele deve ter ficado a achar claramente assim: ai meu Deus, estas pessoas a beber logo de manhã. É que já é mau beber e depois conduzir. Beber enquanto se está a conduzir ainda é pior. Não, mas não era nada disso. Eu prometo e juro que era apenas café. E portanto continuas a fazer a tua coleção de louças no carro? Sim, eu quando chego ali às 3 penso: ok, então temos que levar para casa. Vou empilhando. És a única pessoa que eu conheço que tem louça de verdade no carro. Eu tenho muita tralha, mas é tudo plástico. E tudo de muita qualidade. Claro. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença. Fomos aqui a uma rádio, calha ser aqui ao lado e calha chamar-se Mega Hits, e foi-nos dito pelos nossos colegas de lá que o Desculpa, mas vais ter de perguntar era uma cópia barata do Cala-te Boca. Para já queríamos aqui esclarecer que não é, mas gostamos muito do Cala-te Boca, somos muito fãs, e ontem fomos submetidas a esse questionário da Mega Hits, que acho que hoje vai ficar disponível no YouTube. Exatamente, que não deve estar já, mas às 9 da manhã, muito bem. Nossa produtora sempre em cima do acontecimento. Então é daqui a 7 minutos, já nem faço mais nada. Mas fiquem connosco também, que é para ouvir a Margarida Rebelo Pinto já a seguir, que depois das 9 da manhã tem um livro novo que tenho aqui na minha mão, que se chama A Grande Ilusão, e é sobre isso que ela nos vem falar. A Margarida já escreveu muitos livros. Tenho curiosidade de saber como é que é a rotina assim de um escritor que escreva tanto, não é? Que todos os anos tem um livro novo, como é que é todas as manhãs tem um horário para se sentar ao computador, como é que isso funciona? A Margarida tem assim a arte de ser assim uma pessoa incrivelmente organizada e muito metódica, não é? Eu acho que é mais isso. Ela entra no seu emprego às 9
Depois E fica ali, sai ao tunga, meio-dia tunga, para tunga. almoçar Exatamente. com os colegas. Uma que não coisa tem, leve, que uma coisa leve. Não, coisa leve é de certeza. Sim, sim. E depois volta à tarde. Certeza que não é rojões. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. É agora que vamos saber se entregamos ou não entregamos os 40.122 euros que tínhamos dentro da mala no grandioso jogo da mala. O que é que dizes, Joana? Deixa-me Sim ou pensar, não? estou com um feeling que sim. Sim? Eu acho que hoje sim. Então vamos lá. Vamos lá ver. Foi a nossa Inês Se Nogueira que fez a chamadinha. Vamos lá ver. Na Renascença. Ai, vá lá, atendam. Sim. Estou, bom dia. Alô? Bom dia. Como é que te chamas? Eu, Sónia. Sónia, daqui é a Inês Nogueira, do grandioso jogo da mala. Estás bem disposta? Mentira. Não é mentira, não. 40.122 euros. Calma, vamos com muita calma. Sónia, de onde é que tu és, primeiro de tudo? Esse de São Miguel Açores. Ok, então, Sónia, eu preciso que me digas o valor em euros. Tens 10 segundos a partir de agora. 40.122 euros. Sónia, será que o valor que tu me estás a dizer está correto? Será que o dinheiro hoje Eu vai para acho- ti? Está certo, Sónia! O dinheiro é teu! Sónia! O dinheiro é teu! Eu quero muito saber o que é que tu vais fazer com o dinheiro! Estás feliz? Obrigada. Estou muito feliz. Sónia, estás a chorar, eu vou chorar contigo! Obrigada. Sónia. Obrigada. Não tens Ai, meu Deus. tens de agradecer. O que é que vais fazer com o dinheiro, assim, muito rapidamente? Tenho muitos planos porque eu estou desempregada e portanto vai ajudar muito. Muito obrigada. Fico muito feliz. Sónia vai ligar às pessoas que tu mais gostas a dar a notícia. O dinheiro é teu, 40.122 euros. Vão então para os Açores. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Epá! Na Renascença. Chora a Inês, chora a senhora e choro eu também. Chora Choram toda as a Inês- gente. choram as Ineses todas de Ai, pá, Portugal. que emoção, e adorei que o sotaque de 40.000, assim com o sotaque dos Açores, foi espetacular. Aliás, a Inês Nogueira está aqui dentro do estúdio connosco e pode de resto falar sobre... Inês, eu acho que tu terás protagonizado uma das mais emocionantes edições do sorteio do Jogo da Mala. É um facto. Eu não estava à espera que fosse tão bom, confesso. Porque Não é? o telefone começa a tocar e vocês sabem que já fizeram e tu nunca sabes se vão atender e de repente... Olha, eu e a Joana nunca tivemos essa sorte. Nós ninguém nos atende. Atende-me aquele sotaque maravilhoso e ela super feliz E disse emocionada. logo, ainda não E era começou para logo a dizer e já disparar. estava, eu sei 40 mil. 40 mil! Ela disse logo. E eu assim, pronto, vai ser dela. Mas pronto, aquilo torna-se emocionante. É não pá, que Foi maravilha, maravilhoso. é isso mesmo. Que boa notícia, entregámos este dinheiro. Agora, já temos nova quantia. Já São temos. Quanto, Joana? É parecido, não confundir, é Exato. 40.004 euros. Muito bem. Nem dá para 761. nada, é um bocadinho menos, já nem se faz nada com isto. 40.004 euros, então ligar o 761 10 10 10, o custo da chamada é de 1 euro mais IVA, habilita-se a ganhar 40.004 euros em cartão e boa sorte. E a quarta da manhã é... É uma das grandes escritoras portuguesas, Margarida Rebelo Pinto. Bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia. Mais uma vítima da greve dos comboios. Exato. Não porque tenha o passe, mas porque apanhou muito trânsito. Muito trânsito. Alguma vez tiveste passe, Margarida? Claro que tive. Como todas as pessoas da minha idade, andei de autocarro até a ter carro. Para ir até aos 25 anos foi quando consegui comprar o meu primeiro carro a prestações pagas ao meu pai. E qual Portanto, era o toda a autocarro vida- que mais usavas? Olha, o autocarro que primeiro usei muito o 33, que era de Benfica até ao Filipe. Eu usei Depois muito usei também. usei o 15, que era espetacular, porque o 15 tinha 2 andares. Portanto, ok. ainda sou do tempo, eu sou de 65, sou velhinha. Eu usava o 15 de Benfica, outra vez, até ao Maria Amália. Muito bem, portanto, para ir para a escola. E depois usava o 50 para ir ao Estádio Nacional jogar ténis e bater bolas à parede. O clássico 50 para O Algés. clássico 50 para Algés e Também depois o clássico. elétrico. Muito bem, muito bem. Portanto, E está o meu aqui uma- irmão, grandes conhecedores da o meu irmão Carris. sabia todas as carreiras, todos os números, todas as carreiras. Portanto, imagina. Devia ter ido para eu sabia guarda-freio. Agora são Por acaso diferentes. foi gestor, Porque passaram falhou. dos 2 dígitos para os 3. Agora é o 750, Mas é igual, por 733. exemplo, o Sim, 23 é 723, mas continua a hipótese de erro. puseram o 7 antes por causa do Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, que era para dar sorte. Não estou a brincar, não é verdade. Margarida, tens Temos um livro perguntas novo. rápidas, não é? Exatamente, vamos falar sobre ele. Chama-se A Grande Ilusão. Está cá fora há quanto tempo? Não muito. Olha, estou contentíssima. Está cá fora desde dia 20 de março e foi um dos 4 livros de ficção nacional mais lidos em abril. Olha, portanto, 26 anos depois, aparentemente estou em Margarida, grande de forma. volta aos tops. Estou muito contente. Vamos mesmo, arrancar, muito como contente. sempre, com uma ronda, eu diria mesmo uma rajada de perguntas Vai ter que rápidas. ser mesmo rápido. Vamos lá, Estás pronta? Estás acordada? Desperta? Respostas rápidas também? Exatamente. Ok, Sim. ok. Vá, vamos lá. embora. É muito Joana, fácil. vamos lá. Margarida, qual é o teu pior vício? WhatsApp. Uma atividade que te relaxa. Pilates. Alguma vez andaste à pancada? Sim, em 1900 Ai, tu sabes o ano? 81. Não, foi quando o Sá Carneiro morreu e eu irritei-me no dia a seguir e dei Pera. uma chapada. Não, no para esta Maria temos Amália. mais tempo. Preciso de saber mais sobre isso. Então, O Sá Carneiro morreu. eu era da campanha da AD, não é? Andava de bandeira e tal. E o Sá Carneiro morreu e no dia a seguir eu fui para o Liceu Maria Amália com uma faixa preta e houve um estúpido que disse assim: o Memé morreu. E eu irritei-me, ceguei e dei-lhe um pero. Foi a única vez que dei um pero na minha vida. Pronto. Não sei como é que aquilo aconteceu, porque eu pesava 43 quilos e portanto podia ter eu Foi caído quando dei o pero, não é? Foi uma raiva que se Foi, deu. fiquei um bocado irritada. Foi a única vez. Olha, uma habilidade que tu gostavas de ter, mas não tens. Fazer o pino. Também não tenho. Uma coisa que te irrite profundamente. A inveja nacional. O teu livro preferido. O meu livro preferido, Alexis, da Yursenar. Ah, Não, ok. não, Eu por acaso- dos teus. Dos meus livros. Sim, exato. Dos meus livros, o último, A Grande Ilusão. Muito bem. Qual foi a última viagem que fizeste? Fui ao Brasil. Qual foi o teu pior primeiro encontro? O rapaz não porquê? sabia comer à mesa. Foi horrível, muito Mas inteligente. punha os cotovelos em cima da mesa? Comia boca aberta? Não, comia em guindaste. Comia em Como é que é comer em guindaste? Vai Guindaste é apoias o cotovelo e só sobe o braço. Pois, cá está. ok. Comia em guindaste, depois dobrava-se sobre a mesa. Inteligentíssimo. Foi uma desilusão horrível. Pois. Mas podias ter ensinado. Achaste que era um projeto que não valia a pena? Foi como o teu último Joana, livro, A Grande não Ilusão. era suficientemente giro. Ah, ok, se fosse ok. giro, se fosse muito giro, eu teria ensinado. Mas não Exato. era só inteligente que comia mal à mesa. Margarida Rebelo Pinto, qual foi o teu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi na FIL como hotesse, num stand que Tipo vendia. hospedeira, não é? Sim, hospedeira, exatamente. Qual foi a coisa mais cara que tu já compraste? Olha, um casaco na Blue Marine. Tive um desgosto de amor em Paris e que entrei na Blue Marine e nem olhei para o preço. E depois, quando vi o preço, quase que chorei. Então, Choraste? decidi Tiveste outro esquecer. desgosto? Foi a única vez que fiz uma compra mesmo assim Por de impulso. Não, É eu sou de perigoso. saldos, eu adoro saldos. É perigoso ter desgostos de amor em Paris. Horrível, Desgosto de amor é horrível. melhor perto da Primark, não é? Pelo simples não. Mas depois dá uns livros espetaculares, É verdade, escrevo claro, já não é livros mau, e depois já não é também mau. não é mau. Claro. Qual é o teu prato favorito? Olha, adoro mousse de chocolate, tudo o que tiver a ver com mousse de chocolate. E um prato assim salgado? Um prato salgado. Bacalhau à Brás, eu acho. Muito bem, tradicional. Olha, um sonho que tu nunca realizaste. Ir ao Japão. Ok. Quero ir com o meu filho. Deixa-me cá. Já sei, esta perguntamos sempre é se alguma vez roubaste. Não, nunca roubei nada. O contacto que tem, mais de pessoa, o contacto telefónico mais famoso que tens? Mais famoso que tenho? Isso é difícil. Espera aí. Mais famoso? Um escritor ou, não sei, um cantor. Um artista, um futebolista, quem sabe? Não sei, tenho vários. Tenho o Brunhosa, o Reininho, o Gonzo, assim, famoso. O Ricardo Pereira. Olha, Pronto, parece Ricardo. bem. internacional. Joana, última das últimas perguntas. O Nelson Mota, desculpa. É o mais famoso de todos. Ah, ok, Peço desculpa. ok. Grande Nelson Mota. Disseste que o WhatsApp era o teu vício. Eu queria saber qual é o nome do teu grupo assim de amigas no WhatsApp ou de amigos. Frequentes muito. Flor de Sal. 8 miúdas. Sempre Flor de a bombar. Sal? Flor de Sal. Mas Porque, isso porque a vida sem sal não tem graça nenhuma. Mas isso são vários grupos ou é o título do Não, Flor não. de Sal, 8 miúdas, sempre a bombar. Não. É o subtítulo. É a descrição. 8 miúdas sempre a bombar é a descrição. Ok, Flor de muito Sal. bem. Muito bem, sim senhora. Margarida Rebelo Pinto, connosco até às 10. Sempre a bombar É também. a nossa quarta da manhã. Já a seguir vamos falar então sobre o seu novo romance. De volta aos tops, Margarida, ao fim destes anos todos, com A Grande Ilusão. E a quarta da manhã é... Margarida Rebelo Pinto,
Contente que está, já aqui o confessou, de estar de regresso aos tops das livrarias com o seu mais recente romance chamado A Grande Ilusão. Margarida, como é que é voltar a entrar numa livraria nestas grandes superfícies e de repente veres ali o teu livro, ali escarrapachado, ao pé dos livros das dietas? Estou a brincar. É bom, ao pé seja do que for, ler é sempre bom. Claro. É bom porque eu mudei de editora, tive 3 anos parada. Estive a pensar o que é que queria fazer à vida, que livro é que queria escrever a seguir. Mas não ponderaste parar de escrever? Não. Tive 3 anos a pensar que livro é que ia fazer. Porque o escritor, no meu caso, estou mais tempo a pensar o que é que vou fazer e como é que vou fazer do que depois propriamente o ato de escrever, porque estou a planear, a conceber, a imaginar. E fiz uma paragem. Tinha escrito um livro que vim cá, giríssimo, que é A Lenda do Belo Soldado, sobre uma coisa, parece um filme da Disney, Mulan meets Braveheart, de uma lenda do Viriato, e as vendas foram um bocadinho abaixo do que eu estava à espera. E então comecei a pensar, eu tenho que mudar aqui qualquer coisa. E eu tinha perdido a boleia das vendas online e tinha perdido a boleia das redes sociais. E então estive a pensar um bocado e mudei de editor ao fim de 25 anos. Separei-me do meu editor com quem tive 25 anos. Foi difícil? Dificílimo. Foi mesmo difícil porque nós continuamos a ser muito amigos e éramos os melhores amigos. E fui para uma equipa mais nova, tudo malta nova, divertida, bem disposta, que são muito bons no online e nas redes sociais. E são muito bons num ponto de venda, e é uma lefada de ar fresco, é uma capa diferente. Eu acho que também é um livro diferente, porque é um livro bastante mais maduro. Em relação aos temas, eu sou escritora do amor, não é? Não há volta a dar, é o que eu sou. Só escrevo histórias de amor. Vieste com uma camisa com corações. Sim, não para que não houvesse dúvidas. A tua farda. Foi de propósito. Mas sentes muito essa preocupação no momento em que estás a escrever? Porque às vezes há aquela ideia romântica dos artistas, não só na literatura, que é eu faço o que eu quero e depois se as pessoas gostarem, ótimo, se não gostarem, paciência. Mas tu juntas as duas coisas, não é? Tu tentas fazer uma coisa que te agrade, claro, mas sempre com essa preocupação de eu tento fazer uma coisa que seja importante para os tempos em que estamos a viver. Eu escrevi este livro sobre a solidão porque a Organização Mundial de Saúde declarou a solidão como pandemia em 2023. Isto é um problema muito grave. As pessoas estão cada vez mais isoladas, vivem enfiadas dentro dos telefones, estão em contacto permanente com tudo e com mais alguma coisa, pensam que estão a comunicar e não estão. E as pessoas confundem contacto com comunicação e depois vão perdendo skills sociais, vão se afastando da família, vão perdendo skills emocionais. Não é? Claro, e quando eu vi aquela notícia, eu já estava aqui com esta história toda enredada de várias histórias de solidão, de coisas que tinham tudo correu menos bem numa geração vitoriosa que é a geração X. Disse, pronto, eu vou mesmo agarrar este tema com o enfoque da solidão, porque as pessoas estão mesmo sozinhas e o mundo põe as pessoas cada vez mais sozinhas. Em vez de ir ao restaurante, mandas vir a comida, em vez de ir ao supermercado, mandas vir as compras. Quer dizer, para mim é tudo um disparate. Eu que falo com as árvores e com os postes com os sinais de trânsito. É mesmo a Ana Galvão. Exato, tudo igual. Ou a Luciana Abreu, que também falava com as árvores. Vou pintar o cabelo de ruivo. E foi mesmo uma preocupação, ou seja, eu com cada livro eu quero resolver um enigma. Não é resolver. E resolves? Não é resolver. Quero pensar sobre ele e então crio os personagens à volta de um determinado tema e neste caso o tema foi a solidão. Agora, claro que eu adoro aquilo que faço e claro que eu escrevo como quero e não penso muito se as pessoas vão gostar ou não. Escrevo e depois aquilo sai. E depois pessoas próximas minhas, na editora e fora da editora, também me dão alguns guidelines. Por exemplo, neste livro eu tinha 2 separadas, uma que estava sozinha, personagens. Uma já tinha esquecido um grande amor, a outra ainda não, mas estavam sozinhas. Depois tinha uma que não conseguiu ter filhos, atrasou até ao limite poder ter filhos e depois percebeu que já não podia ter filhos. Exato. E uma das pessoas da editora disse-me assim, tens de pôr uma pessoa com uma vida normal, uma mulher casada, feliz com o seu marido. Tens toda a razão. E portanto criei essa personagem que eu adoro, aliás, e que tem uma característica ótima, porque é uma miúda de classe média que goza loucamente com os betos. E então critica... Tu também fazes isso? Eu faço, mas é terrível. És uma beta que goza com os betos? É terrível, porque às vezes os betos não gostam. Os betos não gostam? Os betos nem sempre gostam. Não gostam. Mas é mais forte do que como uma traidora de classe, não é? Sim, mas ouve lá, mas é assim, todos os grupos sociais têm características específicas. Os betos em Portugal têm características muito específicas. Portanto, mesmo eu sendo uma beta dos 4 costados, é um bocado impossível... Não caricaturar, não é? Eu não caricaturar isso, mas de facto...
eles não gostam e eu percebo que seja um bocadinho incómodo, portanto tento refriar um bocadinho. Há certos livros que não recomendas aos amigos mais próximos, não é? Este não leiam, tem referências abertas. Porque só, mas as pessoas que leram também acharam graça, porque nós também temos que ter não é? capacidade. Claro. Se as pessoas não tiverem capacidade de se rir sobre si próprias, falta-lhes uma peça, não é? Nós temos que ter essa capacidade. Quer dizer, vocês são rainhas nisso. Mas isto para dizer que nesta panóplia de personagens que eu tenho aqui, são tudo histórias que se passam na minha geração. Imagina, pessoas que têm os pais acamados, têm os pais internados e precisam tratar deles. Pessoas que têm filhos que nunca mais crescem, ou filhos que foram para fora porque eram muito ambiciosos. Uma geração de 50, exatamente, 60, entre os 50 e os 60. E, portanto, é um reflexo da minha geração. Margarida, há aqui um dado sobre ti, não é uma coisa sobre ti, é uma questão circunstancial, que é, tu tens uma irmã no governo. Isso é muito divertido, ou nada divertido, ou absolutamente indiferente. E ela obriga-te a votar no partido dela? Olha, ela é independente, ela não tem partido. Muito bem. Pronto. Estamos a falar ela faz parte dos independentes. Maria do Rosário Palma Ramalho. Sim, Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Então, a minha irmã é uma académica, é uma professora catedrática de Direito, é uma doutrinadora, Direito de Trabalho. Eu faço livros com 200 páginas e acho o máximo, e ela faz uns calhamaços assim com 1000 páginas. Mas não são tão E olha para ti e diz, gira, Margarida, escreveu outro livro. Mano, eu também tenho aqui um livro, também fiz um livro com 1000 páginas, estás a ver? E o que é que eu te posso dizer? Falam sobre isso, é assunto assim falamos. Não, mas ela é muito calma, ela é muito, muito calma. Para já ela é independente e está numa de espírito de missão. Ela própria diz, eu fui para o governo porque quero dar a Portugal um mundo, quero que Portugal seja melhor para os meus netos, porque as minhas filhas já estão bem. E depois ela é uma pessoa, ela é ao contrário de mim, é bastante flamática e calma, e portanto ela não se agita muito, ela faz o trabalho dela e já tem feito coisas incríveis. E por isso não é o assunto não central. Não traz especial emoção às vossas vidas, não é? Muito bem. Cada um fala sempre das suas coisas. Isto é uma família muito democrática, todos temos voz para falar e espaço para falar. Olha, e agora também vai ser um momento muito divertido porque chegou a altura também. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Começa a palhaçada, não é? Sim, já começar. Vamos a isto. Começar a palhaçada. Vamos embora. Nunca acaba, na verdade. Quem começa? Desculpa, ora bem, mas vais ter de vai tu. Ou eu? Então vamos lá. Começa logo em grande. Margarida, o crítico literário João Pedro Jorge acusou-te de seres má escritora porque fazias plágios de ti própria e recentemente acusou Madalena Sá Fernandes de escrever e tirar fotos em biquíni, aparentemente duas coisas incompatíveis. incompatíveis. Exatamente. Achas que ele precisa de uma boa lombada? O que é uma lombada? Assim nas trombas, uma lombada. Uma lambada? Sim, mas é uma lambada literária. Isto era para Ana Galvão, pois é um trocadilho. Acho que o que ele diz é completamente irrelevante. Em ambos os casos? Sim, claro que sim. Acho que é completamente irrelevante. E não tem qualquer importância. Voltando a esse tema do plágio, para que uma pessoa, neste caso tu, fazeres plágio de ti própria? Não era melhor plagiar alguém que escrevesse bem? Eu nunca percebi o conceito do autoplágio. Sabes que os escritores repetem-se todos os escritores têm um tema de vida e portanto vão-se repetindo. O próprio Borges também, não é? Claro, o Borges dizia nós estamos sempre a escrever o mesmo livro, não é? Portanto, isso é. Mas na altura leste o livro do João Pedro Jorge sobre ti ou não? Se chama Couves e Alforrecas. Li. Aquilo era assim, aquilo eram 2/3, eu já disse isto aqui, aquilo eram 2/3 das minhas transcrições, transcrições dos meus textos, e depois em baixo dizia redundante, irritante. Pronto. Era depois tipo uma correção, ok. Não, aquilo foi feito com transcrições dos meus livros. Portanto, 3/4 do livro é teu. É Devias meu. Receber, se calhar, fazia direção. Sim, mas não vendeu nada indiferente. Bom, Margarida, há uma literatura, tu própria o afirmaste numa entrevista recente, há uma literatura antes do Sei Lá, o teu primeiro livro, e uma depois do Sei Lá. Como é que tu te sentes por seres a culpada de passarmos de Camões e Fernando Pessoa para depois Pedro Chagas Freitas e Gustavo Santos? Pois, eu andei ali no meio, não é? Foi uma espécie de porta-estandarte. Mas depois uma coisa, não podias prever o que vinha a seguir? Não podia prever a seguir. Mas desses senhores, só passei os olhos pelo Pedro Chagas Freitas. Não vou questionar a qualidade da escrita dele, mas ele não faz romance. Aquilo não tem estrutura, não tem arquitetura de romances, não tem personagens. É mais frases, não é? São frases soltas, parece as seleções do Reader's Digest. Quando eu era miúda, eu adorava ler as seleções. Depois no fim tinha uma frase. Sim. Tinha uma frase solta e, portanto, acho que são mais compilações de frases. Eu separo autores de escritores. Eu sou uma escritora.
Esses dois, o Pedro Chagas Freitas também poderá ser considerado escritor. O Gustavo Santos não é um escritor, é um autor de livros, não é? Mesmo assim é das São coisas mais diferentes. simpáticas que E grandes aforismos. que já foi chamado. Não, porque, Joana, não me cabe aqui, desculparás, enquanto escritora, estar a falar dos outros escritores. Percebo. Percebes? Claro. É diferente de vocês, não é? Muito bem. Agora isto não mete escritores. É um humorista, pronto, eu vou falar, é um colega. Em 2013, Herman perguntou-te no seu programa se já tinhas tido algum amor colorido e tu respondeste: não sou dada a etnias. Tu queres aproveitar, após estes anos todos, para colocar este tema preto no branco? Tiveste muita graça. Não há muito a dizer sobre isso. A questão é que estava lá a Sara Tavares nesse programa e a Sara Tavares ficou muito triste comigo quando eu disse isso. E quando o programa acabou, ela disse-me assim: devias experimentar um homem da minha terra que ias gostar muito. E eu disse: Sara, está bem, mas desculpa, não é o meu género, não me puxa para aí. Mas resolveram essa... E depois criou-se uma polémica enorme à volta daquilo. Ela ficou tristíssima comigo. Eu gostava imenso dela, ela era fã dos meus livros e aquilo criou essa situação criou um mal-estar horrível entre mim e a Sara Tavares. Eu fiquei tristíssima porque eu gostava imenso dela e nunca mais tive uma boa relação com ela por causa disso, porque depois à volta dela também começaram a empolar as coisas, percebes? Ela nem levou a mal, mas criaram uma situação de conflito e incompatibilidade comigo e com uma pessoa que eu adorava e que me adorava. E, portanto, isso foi, do ponto de vista humano, foi difícil para mim por causa da questão com a Sara Tavares. E depois, quando a Sara Tavares morreu, não é? Ainda me senti pior. Ficou-te essa coisa claro. por resolver. Margarida, em 2014, no auge da Troika, foste convidada para reagir às manifestações das pessoas por melhores condições de vida. E disseste isto, atenção ao som. Eu acho que é uma falta de responsabilidade civil e uma falta de memória, e, portanto, neste caso, uma falta de inteligência, este tipo de manifestações. Eu, como todos os cidadãos, também tive cortes, toda a gente teve cortes. Oh, Margarida, a Margarida ainda acha que as pessoas que sofrem cortes nas pensões e salários deviam ser mais inteligentes e estar caladas, porque a Margarida também teve de jantar muito menos vezes no Ritz e não se queixou. Não, isso está fora, vou dizer, está fora de contexto. A minha observação foi em relação às pessoas que se manifestaram dentro da Assembleia. Eu não, e que, como sabes, as pessoas não se podem manifestar dentro da Assembleia. Portanto, as pessoas têm direito à manifestação, mas não dentro do hemiciclo. E isso não foi respeitado pelas pessoas. Mas a tua questão era mais a forma do que propriamente... E o sítio, não é? Não. Se for na Liberdade, tudo ok. Como é evidente. Já uma vez foste a uma manifestação? Não fui. Não gosto de sítios com muitas pessoas. Da mesma maneira que também não vou a jogos de futebol e é-me um bocadinho difícil ir a concertos. Tenho que gostar muito. Fui aos Depeche Mode, claro. Muito bem. Se gostar muito, vou, mas eu não sou de multidões, é difícil para mim. Ora, muito bem. És mais de recato e de livros. O mais recente livro da Margarida chama-se A Grande Ilusão. Está a fazer grande sucesso, portanto, corram para ler o retrato de uma geração sonhadora para quem tudo era possível. Margarida, muito obrigada. Passaste com distinção. Exatamente, nossa quarta da manhã. E nem de propósito, nem só a música que temos para fechar o programa de hoje. Chama-se Repreendida. E quem é que canta? Margarida. Não a Margarida Rebelo Pinto. Outra Margarida. Beijinhos, mas eu Margarida. não me senti nada repreendida. Não, estou a brincar. Quando muito rimos nós. Quem não deve, não Obrigada, deve. Margarida. Beijinhos. Beijinhos. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Wake up, good morning, yeah. Na Renascença.